A incrível história de Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, 1960 a 2020. Foi um importante jogador de futebol argentino, que alcançou carreira internacional. O atleta conhecido como El Pibe de Ouro, em português, o Garoto de Ouro, era considerado o maior rival de Pelé. Maradona nasceu na Vila Fiorito, Buenos Aires, no dia 30 de outubro de 1960. Infância. Marcado por uma infância humilde, Maradona cresceu no subúrbio pobre de Buenos Aires e era filho de um operário. O início da carreira no futebol aconteceu aos apenas 9 anos, quando foi escalado para participar do time local, chamado Los Cebolitas. História no futebol. Quando tinha 15 anos, Maradona conseguiu garantir um lugar no futebol profissional, jogando no time Argentinos Júniors. No ano a seguir, já estreou na seleção nacional, ao lado de grandes craques. O atleta foi o jogador mais jovem da história a vestir a camisa da seleção do seu país. Em 1979, venceu o Mundial Sub-21. Em 1981, migrou para o Boca Juniors e lá venceu seu primeiro título nacional. Logo, Maradona seguiu para uma carreira internacional e só voltou para o seu time favorito, o Boca, nos anos 90. Carreira internacional. Em junho de 1982, Maradona assinou um contrato com o Barcelona. Na ocasião, essa foi a transferência de clube mais cara da história. 2 anos mais tarde, se mudou para Nápoles, na cidade. Maradona se tornou ídolo por ter ajudado a levar o pequeno clube a vencer o Scudetto e a Copa Itália. Em 1989, sua fama se eternizou, de vez quando o jogador brilhou no time que alcançou a sua primeira conquista europeia. Mas para o final de carreira, Maradona regressou à Espanha, dessa vez para servir o Sevilha. A mão de Deus. Foi durante a Copa do Mundo de 1986 que Maradona protagonizou uma das cenas mais peculiares da sua carreira. O jogador marcou um gol com a mão que entrou para a história batizado de Mano de Deus. O vício. Maradona chegou a ser pego no doping algumas vezes. A primeira ocorrência aconteceu em 1991, enquanto jogava no Nápoles. Após o exame ter apontado um uso de cocaína, o jogador foi punido com 3 meses de suspensão. Novamente pego no exame, no mesmo ano foi repreendido outra vez, dessa vez com 15 meses de suspensão. O vício foi um dos grandes empecilhos da sua carreira. O jogador também foi condenado pelo uso de efedrina, uma substância estimulante durante a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Maradona fez um tratamento de reabilitação. Como punição, entre 2000 e 2005. Resumo da carreira como jogador. Maradona participou de 192 jogos, marcou 358 gols e se aposentou quando tinha 37 anos. Com a seleção argentina, enquanto jogador, Diego disputou 4 campeonatos mundiais: 1982, 1986, 1990 e 1994. Treinador. Em 2008, Maradona regressou à seleção, dessa vez como treinador. Ele chegou a treinar a Argentina na fase de qualificação para o Mundial da África do Sul. A seleção acabou por ir para a Copa, mas foi logo eliminada. Esse foi o fim de Maradona, que deixou o cargo de treinador nacional em 2010. Como treinador, Maradona também atuou no Al-Fusara, time dos Emirados Árabes Unidos. O ex-jogador foi também presidente do Conselho Estratégico do Dinamo Brest, time da Bielorrússia. Em paralelo com o cargo de presidente do Conselho,
Maradona assumiu um novo posto de trabalho. Em setembro de 2018, assinou um contrato para ser treinador do time Dourados de Sinaloa, clube da segunda divisão do México. Vida pessoal. Maradona foi casado entre 1984 e 2003 com Cláudia Villafani. Do casamento nasceram duas meninas, Dalma e Zianina. Após o divórcio, surgiram dois filhos de supostas relações extraconjugais. Mais tarde, vieram à tona outros filhos de relações casuais. Maradona tem 8 filhos, 3 deles cubanos. Morte. Aos 60 anos, no dia 25 de novembro de 2020, Maradona faleceu em casa, em Buenos Aires, depois de uma parada cardiorrespiratória. E essa foi a história de um jogador que vai ficar para a história no mundo do futebol.